inclusive em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque próxima da conclusão das investigações da Polícia Federal sobre vários casos, joias e o suposto golpe de Estado, aliados de Jair Bolsonaro avaliam que a corporação pedirá o indiciamento do ex-presidente. A expectativa, porém, é que nenhum crime seja atribuído a Michele Bolsonaro, mesmo com investigadores sinalizando que a ex-primeira-dama deve figurar entre os indiciados no caso das joias. Agora, sobre a possibilidade de prisão, detenção de Jair Bolsonaro, advogados integrantes da família e também aliados do ex-presidente acreditam não haver ambiente para o pedido. A visão do grupo se estende também à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, que deve manter a liberdade até os casos chegarem ao final, transitado em julgado. Você, Dávila, tem acompanhado essas movimentações conectadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem algumas apurações em curso, muitos entendem que em breve os relatórios devem ser fechados e sim, aliados de Jair Bolsonaro, pessoas do seu entorno, entendem que sim, pode haver o indiciamento, mas não apostam em uma prisão preventiva, somente se vier a acontecer, somente após o trânsito em julgado. Haverá... É a sua leitura também. A conclusão do processo aí, haverá indiciamento, certamente eu acho que haverá indiciamento em relação a Jair Bolsonaro, mas não haverá prisão, nada disso aí, porque não faz o menor sentido nesse momento. Nós precisamos esperar, como você bem colocou, o transitado julgado, esperar os processos acontecerem, correrem de acordo com o seu rito na justiça. Agora, eu queria trazer 2 pontos aqui. A questão das joias foi realmente uma questão, uma atrapalhada gigantesca, uma questão absurda, mas, enfim, nós também temos o próprio ex-presidente Lula, que tinha lá mais do que 2 containers de presente. Então, o que nós precisamos fazer é aproveitar esses casos, não só para apurar o que aconteceu, mas para mudar a lei. Assim, não há um regramento para isso. Não existe um regramento, e precisa ter. No Brasil, o regramento devia ser claro. Presente para presidente da República não pode passar de $1.000. Por que é $1.000? Porque é o valor isento de imposto que nós temos como cidadãos brasileiros de comprar coisa no exterior e trazer para o Brasil sem pagar tributo, não é isso? Então essa deve ser a regra para o presidente da República. Não pode ter presentes para presidente da República acima desse valor, ou para qualquer governante. Aliás, nos Estados Unidos, se não me engano, Beraldo, o valor é $500 de presente para presidente americano. Então, assim, coloque o limite da Receita Federal de isenção fiscal e acabou. Aprova uma lei, acaba com essa história que não só é a questão das joias com Bolsonaro, como também de outros demais antigos presidentes. Então, cria-se uma legislatura. Então, não é só a história de condenar a pessoa. Não, vamos aproveitar para aprimorar uma lei que ela é obscura nesse sentido, para que nós tenhamos aí um regramento jurídico claro em relação a isso. Quanto à questão do 8 de janeiro, a questão do golpe de Estado, aí é aquilo que nós já discutimos aqui tantas vezes, Não tem nenhum indício que o movimento foi um golpe de Estado. Aquilo foi um movimento de arruaceiros, de baderneiros, mas que não tem nada a ver com golpe de Estado. Não faz o menor sentido um ex-presidente da República, que nem tem mais acesso às Forças Armadas, ser responsável por um golpe de Estado quando ele não tem o menor controle sobre as Forças Armadas. E, aliás, ele teria muito mais chance, se ele quisesse dar um golpe de Estado, no momento que ele ainda estava sentado na cadeira como presidente da República, ele tinha controle sobre as Forças Armadas. Não existe golpe de Estado sem Forças Armadas. Então, realmente não dá para confundir um ato de vandalismo como golpe de Estado. Isso, de novo, mas nesse Brasil que nós estamos aqui discutindo hoje no 3 em 1, desde o início, sobre o relativismo, o relativismo moral das coisas, o relativismo das leis, nós sempre corremos um risco de ter uma interpretação que vai muito mais para o lado do relativismo do que para os fatos concretos. Pois é, ato falho do Dávila falando 3 em 1, porque está no pico. 3 em 1 é verdade, Pingo dos Reis. Normal, Dávila, mas muitos meses de 3 em 1. Foram muitos meses de 3 em 1. Verdade. Você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa destacar em relação a essas informações de bastidores que aliados e pessoas do entorno de Jair Bolsonaro entendem que sim, a Polícia Federal deve pedir um indiciamento do ex-presidente? Não, pois é. Aliás, assim, é uma coisa importante, porque agora esse pedido de indiciamento não vai influenciar nas eleições
de outubro, viu? Então fiquem tranquilos, porque a Polícia Federal correu e fez o seu trabalho, vai encaminhar para a PGR e não vai ter nenhum efeito nas eleições de outubro, viu? Até determinada data não vai fazer efeito. Não faz efeito nenhum, exatamente. Enfim, vamos lá. Brasil como ele é, né? 2 casos bastante diferentes na sua natureza. Complementando aqui o que o Dávila disse, Dávila, o presidente da República, ele é um representante do país nas viagens que faz ao exterior e também quando ele recebe autoridades no Brasil. Presentes fazem parte de uma tradição. Você entrega alguma coisa, geralmente alguma coisa ligada à cultura do país, ou enfim, alguma coisa que leve ali uma mensagem sobre o país. E, às vezes, esse presente ele vai ter um valor acima dos $1.000. Eu não acho que esse presente deva ser recusado, mas há um aspecto fundamental. O presente não é para a pessoa do presidente. O presente é para o país representado por aquela figura. É diferente quando você entrega uma camisa do time de futebol, um boné e tal, que é uma coisa de uso do presidente. Mas qualquer coisa além disso, na minha concepção, tem que ser algo a ser incorporado ao patrimônio da presidência da República. Mesmo que seja um relógio. Mesmo que seja um relógio. Olha, na viagem tal, onde se discutiram XYZ assuntos, o presidente, o sheik da Arábia Saudita entregou um relógio maravilhoso, cheio de diamantes, que está ali incorporado e aquilo fica como parte de um registro histórico que houve. O que não faz sentido é você receber um presente em nome do cargo que você temporariamente ocupa e achar que aquilo se deu porque você é uma pessoa muito legal, que você é um cara muito bacana, que a pessoa simpatizou muito com você. Isso não vale. Vale o seguinte, olha, deixei de ser presidente e aquele líder, aquele chefe de Estado continua gostando tanto de mim que ele me mandou um presente aqui, ok. Paga lá os impostos de importação devidos e o presente é seu. Mas a gente não pode ter uma compreensão errada dessas relações entre líderes mundiais. Então, este é um caso específico. O outro caso, que trata do 8 de janeiro, como bem disse o Dávila, não há nenhum elemento concreto ali que a gente possa concluir diante das iniciativas que aconteceram, que aquilo pudesse resultar em uma interrupção do processo institucional e democrático do Brasil. Porque para que você faça isso, para que se feche o Congresso, feche o Supremo Tribunal Federal, se traz aqui um novo líder, primeiro, o líder, né, a manifestação tem que ter uma liderança. A liderança tem que estar presente. Obviamente, todas essas instituições têm suas forças armadas, e não digo só as forças militares, mas tem a polícia da Câmara, tem lá o Gabinete de Segurança Institucional, que tem também uma força armada, com armas, para poder proteger a presidência da República e tal. Os manifestantes não tinham absolutamente nada disso. A chance de sucesso daquilo era inexistente, apesar desses manifestantes, muitos deles, estarem às portas dos quartéis pelo Brasil afora, na expectativa de que as Forças Armadas fariam alguma coisa. Não era que eles queriam fazer, eles estavam na expectativa, estavam ali para pressionar as Forças Armadas, que absolutamente nada fizeram. Então você não tem nenhum elemento concreto que pare de pé para afirmar que o que aconteceu em 8 de janeiro poderia, né, resultar na interrupção do processo democrático brasileiro. Então, obviamente, esse será um tema que será recheado de interpretações políticas, ideológicas, etc. Eu não tenho nenhuma expectativa de que, neste momento que vivemos no Brasil, este tema será tratado com isenção. Pois é, os nossos comentaristas, Mota, discorreram sobre a possibilidade de indiciamento nesses 2 casos, o caso das joias sauditas e também a suposta trama golpista, mas eu já escutei, inclusive, viu, Beraldo, pessoas tentando conectar a história da minuta ao 8 de janeiro. Mas, para mim, só faria sentido se a invasão ou a depredação dos prédios públicos tivesse acontecido até 31 de dezembro, com Bolsonaro no poder. Porque Lula já estava sentado na cadeira. Não, e Bolsonaro nem estava no Brasil, você compreende? Porque daí o presidente não teria como fechar o Congresso, por exemplo, entendeu? Essa teoria de conectar a história da minuta golpista aos atos de depredação
Só faz sentido se Bolsonaro estivesse no poder. Ele já estava em outro país, inclusive. Mas você quer fazer um complemento? Não, é só para perguntar o seguinte, me fale um golpe autoritário que dependeu de minuta. Você dá o golpe, depois você faz. Sim, não. Perfeito. É um outro aspecto que é preciso refletir também. Mota, aliados e pessoas do entorno de Jair Bolsonaro avaliando e entendendo que sim, a Polícia Federal pode pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro, especialmente em relação ao caso das joias sauditas e a suposta trama golpista. Mota. Seu microfone está fechado, amigo. Caniato, eu não vou dar nenhum palpite, porque eu me lembro do que aconteceu aqui quando eu dei palpite sobre o resultado do julgamento do Sérgio Moro, né, na Justiça Eleitoral. Então, me desculpem, eu não vou me arriscar a dar nenhum palpite aqui. Eu só vou dizer que provavelmente tudo pode acontecer, né? E a gente tem um exemplo agora do que acaba de acontecer com o ex-presidente Donald Trump, ex-presidente do país mais poderoso do mundo. O primeiro ex-presidente na história americana indiciado por um crime condenado. E quando a gente dá uma olhadinha nos detalhes, ele foi condenado pelo crime de adulteração de registros contábeis. Mas espera aí, esse ato geralmente é uma contravenção, é considerado uma contravenção pela lei do estado de Nova York. Mas no caso do Trump foi considerado crime. Mas por quê? Porque o promotor do caso, um ativista progressista, assumiu que a adulteração dos registros foi feita com a finalidade de influenciar as eleições federais. Mas, Mota, o que um promotor estadual tem a ver com violação de leis federais? Absolutamente nada. Inclusive, a própria Justiça Federal não processou Donald Trump por essa suposta violação. Qual é a evidência, Mota, da influência dessa adulteração de registros no resultado eleitoral? Não há evidência nenhuma, há apenas a retórica inflamada do promotor. Mesmo assim, meus amigos, o ex-presidente Donald Trump foi condenado por 34 crimes. Vocês sabem por que 34 crimes? Porque é um crime para cada registro contábil. Como foram 34 registros contábeis, são 34 crimes. E olha que narrativa maravilhosa. Você vai votar num criminoso condenado por 34 crimes? Uma completa vergonha. Eu finalizo meu comentário dizendo: se aconteceu nos Estados Unidos da América, pode acontecer em qualquer lugar. Quer fazer um último comentário em relação a isso, Dávila, por favor? Não, é isso. Eu entendo que esse indiciamento deveria servir não só para nós termos, não, como bem disse o Mota, um julgamento totalmente político, mas a chance disso acontecer no Brasil é muito pequena, nesse momento que nós vivemos de forte polarização e relativismo dos termos jurídicos. Mas eu gostaria de reforçar aquele ponto que eu disse, assim, vamos usar isso para modificar leis, esclarecer leis que hoje ainda são obscuras, como foi o caso da joias e também como é o caso dessa história do golpe, que não é possível imaginar que possa ter um golpe de Estado sem forças armadas, sem o poder. Então a gente precisa esclarecer essas coisas, limpar a área para não deixar que o Brasil viva neste eterno limbo jurídico em relação a coisas muito importantes que se referem aos chefes de Estado.